Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. No vídeo de hoje eu venho trazer mais uma excelente notícia no que diz respeito ao IPVA do estado de São Paulo. Consiste numa sentença que foi proferida pela segunda vara da Fazenda Pública da comarca de São Paulo, aonde a juíza reconheceu o direito das pessoas que integram aquela ação na isenção do IPVA de 2021 e dos que se sucederem, até que elas permaneçam com aquele carro. Muito importante, como eu sempre falei, na medida que o tempo vai passando, as decisões vão aparecendo, mas tem que lembrar que essa decisão que foi proferida somente vai valer para aquelas pessoas que integram aquele processo, não os demais. Portanto, tem que exercer o direito que vocês possuem. Pessoal, não se conformem com o que te dão, corram atrás do que vocês querem. Se vocês não tomarem uma atitude, uma postura, vocês não poderão reclamar da resolução que alguém der para o problema de vocês. Hoje, a princípio, parece que está tudo calmo, porque tem uma liminar do Ministério Público que deferiu a suspensão da cobrança do IPVA e muitas pessoas estão acreditando que está tudo resolvido, mas não está. Aliás, esse agravo do instrumento ele vai ter o julgamento no dia 21 de junho. Com o resultado eu irei comentá-lo. Então, o que acontece? Com o término dessa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, vocês terão a surpresa, ou seja, aquelas pessoas que não têm deficiência grave e severa e não tiveram o carro adaptado para as necessidades específicas, terão a surpresa da cobrança do IPVA tudo de uma vez. Se essa ação demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vocês receberão tudo de uma única vez. Não acreditem nessa calmaria que está acontecendo. É uma situação normal do processo, está sob o efeito de uma sentença, de uma liminar, melhor. Então, há a necessidade de ainda quem não ajuizou a ação para restabelecer o seu direito quanto ao IPVA do ajuizamento da respectiva ação. O prazo do mandado de segurança se esgotou no dia 30 de abril, mas existem ainda as ações declaratórias ou anulatória, conforme o advogado que vocês escolherem que irá ajuizar, onde terão os pedidos de tutela, de urgência, e aí vai, depende a modalidade que seu advogado preferir. Pois bem, vamos ler e ver a sentença que foi preferida. Vamos falar na parte só no que toca, no que é importante. No mérito, a ação deve ser concedida. O IPVA é um imposto de competência dos estados, tendo como fato gerador a propriedade de veículo automotor no dia 1º de janeiro de cada ano, nos termos do artigo 155, inciso 13 da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 3º, inciso 1 da Lei 13.296/2008. Aí ele transcreve o referido dispositivo constitucional. Em seguida fala, em atenção à proteção do contribuinte, o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A revogação do benefício fiscal se equipara à majoração indireta do tributo e, portanto, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aí ela cita um julgado de 2019. Pois bem, o artigo 13 da Lei nº 13.296/2008 foi revogada pela Lei Estadual nº 17.293/2020, publicada em 15/10/2020, majorando de forma indireta o IPVA com a sua revogação. E, portanto, a ela se aplica a anterioridade nonagesimal. Seus efeitos só atingem fatos geradores ocorridos 90 dias após a sua publicação. A revogação não atinge a impetrante, uma vez que o fato gerador ocorreu em 1º de janeiro, ou seja, antes dos 90 dias que deve ser obedecido pela legislação para a aplicabilidade. E aí a juíza cita um entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Aliás, feito agora no dia 5 de abril de 2021. Aí que é mais importante com referência às pessoas que não possuem deficiência grave e severa. Ademais, a revogação do artigo 13 estabeleceu novas exigências para a concessão de isenção do IPVA. O veículo tem que ser adaptado e customizado para a situação individual do condutor. Vejamos. Artigo 13. É isenta do IPVA a propriedade, inciso 3, de um único veículo de propriedade de pessoas com deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para a sua situação individual. Assim, somente os deficientes com alguma deficiência severa ou profunda que necessitem do carro adaptado de forma individual. Por outro lado, aqueles deficientes que não necessitem adaptar o veículo não fazem jus à isenção. Nitidamente, preste atenção, gente, nitidamente configura uma distinção entre os deficientes não condutores e os deficientes graves severos, que são condutores. Tal fato fere o princípio da isonomia tributária. O princípio da isonomia proíbe tratamento diferenciado para prescrever a inclusão ou exclusão de determinado benefício ou imposição de certo gravame. A diferenciação fere o princípio da isonomia tributária. À medida que trata o fato gerador para isenção, não há condição de vulnerabilidade do contribuinte, mas o tipo de adaptação a ser implementada em um veículo. A isonomia é o princípio básico do regime democrático e a nossa Constituição veda que seja instituído o tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção, artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Assim, de rigor, a concessão da isenção para os anos seguintes. Então, vou ler de novo. Assim, de rigor, a concessão de isenção para os anos seguintes. Agora, nessa outra parte, muito importante, se refere à não utilização daquele adesivo, indicando ser uma pessoa com deficiência física. Aliás, em raríssimas outras ações que não seja do escritório Érica Martins, eu vi esse pedido. Então vamos lá. No tocante à alteração prevista pela portaria CAT 95/2025, que em seu inciso 2 do artigo 2º estabeleceu que o veículo de propriedade de pessoa beneficiária da isenção deverá portar no vidro vigia ou no painel traseiro adesivo com dimensões de 10 cm por 10 cm, contendo a descrição propriedade de pessoa com deficiência isenta do IPVA, decreto 65537/2020. Constato que assiste razão ao impetrante, de sorte que tal exigência tem o condão de provocar constrangimento apto a gerar indesejável estigmatização de pessoa portadora de deficiência. Ademais, tal exigência de identificação visual do veículo do beneficiário com isenção tributária revela-se desnecessário, na medida que a verificação pode ocorrer por simples consulta da placa do automóvel ou do número do Renavan, sem prejuízo de qualquer fiscalização a ser realizada pelos agentes de trânsito. Advirto, no entanto, que a exigência atacada não se confunde com a identificação exigida para o uso de vaga de estacionamento reservada à pessoa portadora de deficiência, a qual se faz necessária ao efetivo exercício do direito da pessoa com deficiência, bem como a fim de evitar abusos dos condutores em geral, dando à sociedade comprovação visual de que se trata de um automóvel utilizado por pessoa portadora de deficiência e que, de fato, faz jus ao uso de vaga especial, o que se distingue da necessidade de utilizar adesivo para demonstrar ser beneficiário da isenção tributária. Aqui o mais importante agora é a parte dispositiva. Diante do exposto, concedo a ordem confirmando a liminar para reconhecer o direito à isenção do IPVA referente ao exercício de 2021 e seguintes em relação aos veículos de propriedade da parte autora, bem como para reconhecer a não obrigatoriedade do uso do adesivo de deficiente com isenção. Pois bem, gente, essa sentença seria ideal para os PCDs. Reconheceu a isenção de 2021, dos anos seguintes e a desnecessidade de se aplicar, de se afixar o adesivo no veículo, demonstrando que ele é isento do IPVA. Como a própria juíza falou, isso pode ser feito por verificação da placa ou do Renavan. Parabéns a esses amigos PCDs que exerceram os seus direitos, assim como todos os outros. Volto a falar, se vocês quiserem
a mesma situação, deverão provocar o judiciário, deverão ajuizar a respectiva ação, se bem que esse é um fator que compete a vocês a análise. Lembrando que esse vídeo sempre será informativo e nunca consultivo. Por favor, gente, se esse vídeo for útil, compartilhe, façam um comentário, me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal. Ativem o sino para dar notificação toda vez que eu editar um vídeo para vocês receberem em primeira mão. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.